Eu acompanhei com atenção o pronunciamento da senadora Vanessa Graziotin, há poucos instantes a partir dessa tribuna, onde ela traçou um retrato trágico do saneamento no Brasil, especialmente no seu estado, o Amazonas. E ela criticava uma medida provisória com certeza, com grande razão, mas eu queria comentar alguns aspectos no meu estado de São Paulo, em que existe uma empresa estatal do governo do estado, a Sabesp, e que presta serviços relevantes e importantes para a maioria dos municípios do estado. Na minha cidade, inclusive, Franca, que recentemente foi classificada em primeiro lugar no país em saneamento básico, que nos enche de orgulho. Mas ainda assim, sendo a primeira do país, nós estamos vivendo sobre um grande risco. Nós temos lá uma captação antiga num rio, chamado Rio Canoas, e que hoje não é mais um rio, hoje é um ribeirão. E até aconteceu um fato interessante na última crise hídrica, porque nós passamos e corremos o risco da falta d'água e vários bairros das cidades não eram servidos por água, dia sim, dia não, para que houvesse um atendimento à população. O rio baixou tanto que a tubulação da captação, não conseguia mais captar água do ribeirão para levar para as estações de tratamento e servir a comunidade. Então, o que a Sabesp fez? Foi lá e fez uma represa com sacos de areia no rio, o que gerou o protesto da cidade vizinha, que era do outro estado, o estado vizinho de Minas Gerais, que nos levou àquela preocupação que nós temos com o futuro desse nosso país e do nosso mundo, com o risco severo que nós vamos ter de falta d'água em muitas localidades. Na minha cidade está sendo feita uma nova captação de água, que já deveria ter sido inaugurada 2 anos atrás. Foi uma parceria público-privada que a Sabesp fez com um consórcio de 2 empresas, e tivemos a infelicidade de uma dessas empresas entrar em recuperação judicial e a obra ficar paralisada. Está paralisada já há bastante tempo, aguardando uma decisão judicial. E é aí, senhor presidente, que fica a nossa preocupação. Numa eventual crise hídrica das proporções a que houve anteriormente, nós temos as dificuldades porque passamos naquele instante. E isso eu estou dizendo de um município que é o primeiro no país em saneamento. E o saneamento é a captação de água, o fornecimento de água e o tratamento do esgoto. Mas o assunto, senhor presidente, que eu vim para tratar nesse momento, não é de somenos importância. Refere-se ao transporte e às nossas estradas. Eu venho aqui para falar sobre um dos maiores gargalos e entraves do desenvolvimento do nosso país no que diz respeito à infraestrutura e à logística de produção e de locomoção de pessoas. A paralisação dos caminhoneiros, que em maio provocou um caos generalizado, deixou evidente o quanto a economia e a população são dependentes do transporte rodoviário. Dados do Banco Mundial confirmam essa realidade. O Brasil é o país que mais usa estradas para escoamento de cargas e locomoção de passageiros. 58% de todo tipo de transporte são feitos por rodovias. Comparemos com outros países
Na Rússia, o transporte rodoviário representa 32% e no Canadá apenas 8%. Aqui, 6 em cada 10 operações de transporte de carga ou de passageiros acontecem pelas estradas. Analisando outros estudos, percebemos quanto essa dependência rodoviária é forte e evidente. De acordo com a pesquisa Custos Logísticos no Brasil, da Fundação Dom Cabral, a malha rodoviária é utilizada para o escoamento de 75% da nossa população nacional. Incompreensivelmente, a modalidade de transporte marítimo fica em 9,2%, o aéreo representa 5,8% e o transporte de ferrovias se restringe a apenas 5,4%. O Anuário da Confederação Nacional do Transporte de 2017 mostra que entre 2001 e 2016, a frota de caminhões quase dobrou no Brasil. Cresceu 84,3%, senhor presidente. O número de caminhões saltou de 1,5 milhão para 2,6 milhões. E aqui faço um parênteses. Da frota circulante no Brasil, 1,9 milhão de caminhões são de empresas, enquanto 554 mil são de caminhoneiros autônomos e outros 23 mil caminhões pertencentes a cooperativas. Esses números são importantes para analisarmos alguns interesses embutidos na paralisação dos caminhoneiros. Uma ampla e sincera reflexão ficou desde aquele movimento que tanto transtorno e prejuízo causou para todos os brasileiros. Retomando a análise da nossa dependência do transporte rodoviário de carga e de passageiros, observe que o anuário da CNT ainda aponta para um crescimento substancial no contingente de veículos particulares no Brasil. Em apenas um ano, entre 2015 e 2016, mais de 5,2 milhões de veículos foram incorporados à frota brasileira. Saímos de 90,7 milhões para 95,9 milhões de veículos. São mais de 14.200 veículos incorporados por dia. De 2001 para cá, o tamanho da frota de veículos praticamente duplicou, aumentando em 194%. O contingente de motocicletas cresceu mais de 4 vezes. Os estudos confirmam a clara dependência do brasileiro ao transporte rodoviário para ter acesso a bens e serviços no seu dia a dia. Tanta dependência de estradas nos coloca um questionamento. E o estado de nossas rodovias, como está? Comportam a demanda? Estão bem cuidadas? O Anuário do Transporte 2017 da CNT diz que entre 2001 e 2015, a extensão das rodovias pavimentadas evoluiu menos de 24%. E o mais grave, enquanto o número de caminhões e veículos em geral dispara assustadoramente, a malha rodoviária total foi reduzida em 1,6%. É um recuo pequeno, é verdade, mas não deixa de ser um encolhimento. Em 2001, eram 1.748.227 quilômetros e meio de rodovias. Em 2015, 1.720.643,2 quilômetros. Além da extensão e quantidades insuficientes para a necessidade atual, as rodovias brasileiras apresentam uma série de problemas. Segundo a CNT, 61,8 estão em estado regular, ruim ou péssimo. Isso quer dizer que 6 entre 10 rodovias apresentam problemas sérios que colocam em risco a vida de motoristas e passageiros, além de acarretar um custo maior no frete. E frete mais caro representa produtos com preços mais altos para o consumidor. Há 21 anos, a CNT realiza este levantamento.
Em 2017, aferiu mais de 105 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. São Paulo, senhor presidente, o meu estado, tem, segundo esse estudo, as melhores rodovias do Brasil. Mas uma questão alerta para a incapacidade do governo em cuidar adequadamente das rodovias. 74,4% das estradas privatizadas foram consideradas boas ou ótimas, enquanto a avaliação positiva das rodovias públicas se limitou a 29,6%. Embora as estradas de gestão privatizada sejam bem avaliadas, temos um problema: os pedágios. Sabemos que empresas privadas, em uma economia capitalista, visam lucro. Sob o argumento de que a arrecadação dos pedágios é fundamental para a manutenção das estradas, a cobrança acaba encarecendo muito o custo do transporte, o que reflete diretamente nos custos dos produtos consumidos pelos brasileiros e no valor das passagens de ônibus intermunicipais. O governo de Jair Bolsonaro, logo a partir de janeiro próximo, terá pela frente um grande desafio: melhorar as condições de nossas rodovias e incentivar outros modais, novas e modernas formas de transporte de cargas e de passageiro por todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.